Quando eu leio 1 Coríntios 15, às vezes eu fico um pouco assim. Porque Paulo, ele está com muita ênfase, gastando quase 60 versículos para dizer a única coisa: a ressurreição aconteceu. A ressurreição aconteceu. E Paulo está muito interessado em que os irmãos concordem com ele. E se você olha essas passagens, quer gostando dela ou quer não gostando dela, talvez você passe pelo mesmo problema que eu passava no ensino médio, ou que às vezes a gente passa no culto. Tá, mas para que serve isso aí? Qual a utilidade disso aí? Qual é a razão disso aí? Porque a gente lê os textos e nem sempre o autor está aplicando o texto o tempo todo. Ele está explicando um conceito teológico. E o conceito teológico que Paulo está explicando é: houve uma ressurreição dos mortos real em Cristo Jesus. Ele estava morto e então ele passou a estar vivo. Mas Paulo, ele antecipa as nossas perguntas. Você poderia levantar a mão e dizer: Paulo, entendo, doutrina da ressurreição, show de bola, mas e daí? Se ele ressuscitou, se ele morreu, se a ressurreição foi só um querigma, só uma ideia, só algo que vem para o nosso coração, ele ressuscitou dentro de mim, tanto faz. Mas para Paulo, existe uma razão muito clara de por que nós devemos nos importar com a existência de uma ressurreição real em Cristo Jesus. Paulo prega sobre ressurreição porque Paulo está preocupado com serviço. Paulo está preocupado com trabalho, com ministério. À medida que Paulo vai argumentando sobre ressurreição, Paulo fala em 3 momentos sobre serviço, sobre pregação do evangelho, sobre o ministério e sobre como o serviço ministerial e o serviço ao outro, e como a pregação é altamente influenciada pela existência de uma ressurreição real de Cristo Jesus e uma ressurreição nossa, em participação com a ressurreição de Cristo. Por exemplo, no versículo 10 de 1 Coríntios 15, ele apresenta a realidade da ressurreição e diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Para Paulo, a doutrina da ressurreição é uma graça útil, é uma graça eficaz, e a eficácia desta graça, que se manifesta pela realidade da doutrina da ressurreição, fazia Paulo trabalhar mais que os outros, fazia Paulo trabalhar de forma mais intensa do que os outros apóstolos, porque havia uma doutrina da ressurreição que era graça para a vida dele, uma graça útil. Mais à frente, nos versículos 30, 31 e 32, Paulo diz a mesma coisa. Ele fala: e nós, por que nos expomos também a perigos todos os dias? Morro todo dia. Eu afirmo por causa de vós, que sois minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como um simples homem, lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo que o seu sacrifício e o seu esforço no ministério só existiu e só é útil porque há uma ressurreição que justifica isso. Paulo diz que chegou a lutar com feras em Éfeso. E isso não parece ser uma linguagem alegórica ou espiritualizada, como se ele tivesse lutado com feras em oração, e lutou contra as forças do diabo. Não, não. A impressão que dá, eu como simples homem lutando contra feras, é que Paulo enfrentou algum animal selvagem. Paulo, por causa da pregação do evangelho, teve que encontrar algum bicho e quis comer ele. E ele lutou, ele teve que dar um murro no leão, teve que, fazer alguma coisa, fugir de um urso, não sei. Mas Paulo enfrentou uma fera selvagem por causa da pregação do evangelho. Se não há ressurreição, pergunta Paulo, do que adianta isso? Paulo está dizendo então que o seu esforço e o seu sacrifício de vida, dele colocar a própria vida em risco, até mesmo diante de animais selvagens, só se justificava porque havia uma ressurreição que dava base para isso. No fim do capítulo, no versículo 58, Paulo resume 1 Coríntios 15. E o resumo geral de tudo aquilo que Paulo diz é o seguinte: portanto, por causa disso tudo, por essa razão, por causa de tudo isso que eu disse, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Paulo escreveu 1 Coríntios 15 para te motivar a trabalhar. Paulo, por causa disso tudo, ele quer que você seja sempre atuante na obra do Senhor.